A paz de Deus. Hoje eu vou contar para você um testemunho que Deus fez na minha vida. Que quando Deus ama uma alma, que já é escolhida desde o ventre da sua mãe, Deus cumpre a promessa. E eu dou graças a Deus nesta noite, por quanto Deus fez essa obra na minha vida. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Não tenho eu palavra, e se eu soubesse como era bom servir a Deus, mesmo que o caminho é estreito, porque quando a gente dobra o joelho, o caminho fica largo. Quando a gente prostra diante de Deus, o Deus do impossível, Ele abre porta, Ele abre tudo na nossa vida. Ele faz nascer da onde ninguém plantou. Ele cria caminho da onde ninguém fez. Eu vou falar para você o testemunho que Deus mandou eu contar para você, como Deus me chamou nessa graça. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Mas eu dou graças a Deus que mesmo na dor o Senhor se agraciou de me chamar nessa graça. No ano de 1990, foi o ano que surgiu na terra a doença chamada AIDS. Eu agradeço a Deus, queridos e amados irmãos, que estão ouvindo o que Deus está mandando eu contar. Eu tenho uma irmã, queridos e amados irmãos, que a diferença nossa é quase de um ano. E essa irmã, a gente é sempre unida, uma com a outra. Aonde que uma ia, a outra ia, até hoje, nós somos assim. Tudo a gente reparte. Eu dou graças a Deus, queridos e amados irmãos, por quanto um dia minha irmã foi chamada para ir numa reunião da mocidade. Nós não conhecíamos essa graça. Meu pai, sim, foi dessa graça, mas não permaneceu. Então a gente não ia, porque era só ele. E a gente não foi criado na graça. Mas quando Deus ama, Deus ama. Quando Deus tem promessa, Deus tem promessa. Não adianta correr. Não adianta. Porque Deus se agracia. Amados e querido irmão, essa irmã foi numa reunião da mocidade. E saindo da reunião da mocidade, convidaram para passar numa outra cidade, onde que estava tendo um culto. E pararam naquele culto. Estava tendo batismo. E aquele dia Deus se comprazeu de chamar minha irmã nessa graça. Quando a minha irmã chegou, queridos e amados irmãos, ela já estava com uma Bíblia e um véu. Eu levantei na madrugada para saber aonde que ela tinha ido, o que tinha acontecido. E ali eu vi um inário, uma Bíblia e um véu. Queridos e amados irmãos, Deus já tinha chamado a minha irmã e já tinha feito promessa na vida dela. Só que, queridos e amados irmãos, entrou um ciúme tão grande. O adversário me tomou. Tudo que ela ia fazer eu implicava. Aquele amor que eu tinha pelaquela irmã tinha se transformado em ódio, porque eu perseguia ela. Porque ela, querida e amados irmãos, ela não falava mais comigo. Nós não conversava. Ela já tinha passado para o outro lado. Ela já tinha conversado com as irmãs, já tinha pego a amizade com as irmandades.
Ela já não fazia parte mais do meu mundo. Só que, querida e amados irmãos, eu achava que ela estava ficando louca, porquanto ela só vivia orando dia e noite. E quase não conversava comigo, ia nessa tal dessa igreja, que é a Congregação Cristã no Brasil. Já não me ligava mais para mim, só ficava naquele quarto e com a irmandade, orando dia e noite. Mas mal eu sabia, querida e amados irmãos, que ela não estava ficando louca, que ela estava orando para o Senhor converter o nosso coração aqui na nossa casa. Então, um dia ela me chamou para ir na igreja, eu falei que ia. Mas quando chegou a hora do culto, eu fui para o mundo. E assim ela se fazia. Cada vez que ela me chamava, eu falava que ia. Quando chegava na hora, eu não ia. E foram se passando os anos, querida e amados irmãos. Quando foi no ano de 1990, eu conheci um moço na minha cidade. Ele era filho do juiz. E esse moço era um aidético. E todo mundo sabia, porque eu moro numa cidade pequena, todo mundo sabia que esse moço era usuário de droga. E eu fui, querido e amados irmãos, comecei a namorar esse moço. Era um amor tão grande por esse moço, um amor maligno, que eu nem estava nem aí se ele usava, se ele deixava de usar, se ele era aidético, se ele deixava de ser. Me entreguei 4 anos para esse moço, e 4 anos, queridos e amados irmãos, de droga, de cocaína, de tudo quanto é droga que tinha naquela época, eu usava junto com ele. E ali, queridos e amados irmãos, eu fui cada vez mais pro fundo do poço. A minha irmã foi buscar uma palavra, e o Senhor falou que aquele ano Deus fazia uma obra. Se não viesse rindo, vinha chorando. Se não, o Senhor colocava uma cadeira de roda ou um câncer, mas o Senhor fazia a obra. Queridos e amados irmãos, na época todo mundo tinha medo dessa doença. Ninguém sabia de como pegava, se era no sentar, se era no beijar, se era no deitar. Então, queridos e amados irmãos, a minha mãe era dona de uma imobiliária e tinha várias casas de aluguel. E numa casa de aluguel que ela tinha uma moça aidética. A minha mãe pediu a casa e mandou que detetizasse a casa. Queridos e amados irmãos, os irmãos sabiam o que a filha dela fazia, mas dou graças a Deus, queridos e amados irmãos, porque os pais são os últimos a saber, mas um dia ela recebeu uma ligação e falaram para ela que ela tinha uma filha que estava contaminada, que era usuária de droga. A minha mãezinha foi parar no hospital, queridos e amados irmãos, porque o choque e o baque foi muito grande. Ela ficou uma semana naquele hospital, e quando ela saiu, queridos e amados irmãos, porque uma coisa que a minha mãe ensinou foi a honestidade, falar a sinceridade, não mentir nunca. E eu dou graças a Deus, queridos e amados irmãos, por isso. Quando a minha mãe chegou naquele hospital com o braço tudo osso de soro, ela perguntou para mim: é verdade, Selma, que você namora esse moço? Eu falei: é verdade. Ela falou: é verdade que esse moço é contaminado? Eu falei: é verdade. Ela falou: muito bem. Segunda-feira, foi num dia de sábado à tarde, salvo erro, umas 3 horas da tarde, ela falou para mim: pois muito bem, segunda-feira nós vamos para Marília, porque era uma cidade maior e tinha mais condições de exame, queridos e amados irmãos. E ela falou assim: pois na segunda-feira nós vamos fazer o exame. Minha querida filha, eu te digo, se você tiver contaminada, você não volta mais para casa. Você vai ficar naquele hospital, eu vou pagar tudo, e você vai ficar naquele hospital esperando a sua morte chegar, porque você pegou a morte com as suas próprias mãos. Naquela hora, queridos e amados irmãos, eu vi o que eu tinha feito com a minha vida aos 22 anos de idade.
Meu Deus. Então, queridos e amados irmãos, a minha irmã saiu de lá da casa dela e falou para mim: minha irmã, hoje é dia de culto, vamos na congregação comigo. Na hora eu ia falar para ela: não vou, eu sei que eu tô contaminada, deixa eu morrer sossegada. Mas dentro do meu coração a minha alma gemia, e na hora eu falei: vamos. Falei, vou fazer a vontade dela, porque eu sei que eu vou morrer mesmo, mas não é do jeito que a gente pensa, é do jeito que Deus quer. E fui naquele culto, queridos e amados irmãos, entrei pelas portas e vi os irmãos separados das irmãs, vi a irmandade com véu na cabeça, minha irmã pôs o véu dela e sentou do meu lado, e eu sentei do lado dela. Eu vi aquela coisa mais linda que resplandecia, aquela irmandade dentro desta igreja. E na hora, queridos e amados irmãos, resumindo, foi a hora da testemunhança. Foi um santo culto maravilhoso. Levantou uma irmã para testemunhar da verdadeira graça. Uma irmã de fora foi falando que agradecia a Deus naquela noite, porquanto ela tinha que pagar um voto, que na onde que ela ia pela primeira vez na congregação, onde ela passava, ela contava esse testemunho, porquanto o filhinho dela tinha leucemia, e o Senhor tinha libertado aquela criança de 6 anos, e quando ela contava aquele testemunho na virtude, na comunhão, queridos e amados irmãos, entrou uma fé tão grande dentro de mim, que eu falei: meu Deus, é câncer no sangue, se Deus libertou essa criança, Deus pode fazer isso comigo. E se Deus fez com essa criança, Ele pode fazer comigo também. Mas Senhor, e ali eu falava com Deus: Senhor, se tu fazer comigo como tu fizeste, como esse testemunho dessa criança, eu vou largar todos os meus vícios, eu vou te servir todo o tempo da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Na hora da palavra, queridos e amados irmãos, o Senhor mandou o cântico de Ana, só um pedacinho. O Senhor que dá a vida e atira, faz descer a sepultura e tornar a subir dela. Naquela hora, o Senhor tomou o vaso em cima do púlpito e falava: você achou que você viesse nessa congregação hoje, foi porque você quis? Não, foi porque eu marquei o encontro contigo, foi eu que te trouxe, porque você já era escolhida desde o ventre da sua mãe. Você crê, moça, que eu vou trocar o teu sangue como eu fiz a testemunhança desta criança? Eu falei: meu Deus, deve ser comigo, porque a única perdida que está aqui dentro sou eu. O Senhor falava: é com você mesmo. Creia que eu vou trocar o teu sangue, vou te chamar na graça, vou fazer uma obra que até a cidade vai ter um espanto na obra que eu vou fazer. Você vai ser conhecida em 4 cantos da terra. Mas, Senhor, eu falava: é comigo. O Senhor falava: é com você mesmo. Você acha que é você que veio aqui? Não, foi eu que te trouxe para você conhecer essa graça, aonde você vai te servir, aonde eu vou te segurar, aonde eu vou fazer obras na tua vida, que o que você viu ainda é pouco, você vai ver muitas coisas ainda. Eu preciso te usar na terra, queridos e amados irmãos. Eu falei: Senhor, e ali eu nunca tinha visto a minha irmã enrolando a língua e falando em várias linguagens, porque só ela sabia o que estava acontecendo na minha vida. Eu dou graças a Deus, queridos e amados irmãos, que o cooperador naquela época era cooperador, é o sogro da minha irmã, e eu agradeço a Deus que ele veio para minha casa. Quando ele chegou aqui na minha casa, eu perguntei: irmão, como faz para pedir o batismo? Ele falou assim: na nossa igreja, irmãzinha, a gente ora a Deus, se o batismo for confirmado, eu venho e te dou a resposta. Eu falei: então tá bom, porque eu desejo de ser batizada.
Quando, querido e amado irmão, quando chegou na segunda-feira, eu fui fazer o exame junto com a minha mãe na cidade de Marília. E naquela época, querido e amados irmãos, a minha mãe tinha muito dinheiro. Eu dou graças a Deus, querido e amados irmãos, por quanto ela foi comigo e chegou lá. Ela falou assim pro médico: faz tudo o que for preciso, mas ela já tá contaminada, faz 4 anos que ela namora o rapaz já tá no fim, já tá tudo cheio de ferida, já caiu o cabelo e tá tudo cheio de mancha. Eu sei que a minha filha tá contaminada, eu tenho dinheiro, arrumo um lugar pra ela ficar nesse hospital, porque eu vou pagar os enfermeiros, eu vou pagar tudo. Chorando, a minha mãe falava essas palavras pro médico, porque ela tem uma filha de 3 anos, ela não se preocupou em trocar os talheres, ela não se preocupou em tirar nada que podia contaminar alguém da casa, ela não se lembrou que ela tinha família. Então, doutor, o que tiver que fazer, eu pago tudo, mas ela não volta para casa. O médico falou para ela: a senhora pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não é assim. Ela vai ter que voltar para casa, porque o exame não fica pronto assim. Você precisa pelo menos de 3 dias. Ela falou assim: mas 3 dias é muito. Ela tem que ficar nesse hospital, porque ninguém vai ser obrigado a pegar essa doença, porque ela pegou com as próprias mãos. Queridos e amados irmãos, naquela hora foi como uma flechada entrasse dentro do meu coração, mas a minha mãe estava certa, eu não tinha me preocupado mesmo, mas eu estava segura na palavra que Deus tinha mandado no sábado, na comunhão. Eu dou graças a Deus, queridos e amados irmãos, que aquele médico falando com a minha mãe, voltamos para casa, fiquei com os talheres tudo trocado. Tudo que era para pegar, eu pegava, não tocava em mais nada para não contaminar ninguém. Mas dou graças a Deus, queridos e amados irmãos, que no 3º dia minha mãe foi buscar o meu exame, louvado seja Deus, o meu exame já tinha dado negativo. Eu agradeço a Deus, queridos e amados irmãos, por quanto a minha mãe chegou com aquele exame e falou ainda pra mim: vamos fazer outro, porque pode ter um falso negativo. Eu falei pra ela: pois podemos fazer quanto a senhora quiser, porque eu tenho certeza que esse Deus que eu vou servir todo o tempo da minha vida já trocou o meu sangue. Quando falei essas palavras, ela falou assim: mas você não vai permanecer, porquanto esse caminho é estreito, teu pai não permaneceu. Eu olhei para ela, não falei nada, porque ela também era congregada há 35 anos, e nem isso que Deus fez, queridos e amados irmãos, não amoleceu o coração da minha mãe. Mas eu dou graças a Deus, porquanto à noite o servo de Deus veio na minha casa e falou: irmã, o teu batismo foi confirmado. E meu batismo foi confirmado dia 5 de agosto de 1990. Ela falava para mim: Selma, não batiza, porque quem batiza e não permanece, a legião vem dobrada. Eu falei assim para ela: mãe, o que Deus faz é perfeito. Então, queridos e amados irmãos, batizei, o meu batismo foi confirmado dia 5 de agosto de 1990, e eu dou graças a Deus, queridos e amados irmãos, que depois de 1 mês de batizada, o Senhor se comprazeu de selar minha alma com a promessa do Espírito Santo, a qual tem sido uma alavanca na minha vida, e eu dou graças a Deus, queridos e amados irmãos, por quanto eu fiz mais exame, todos eles deram negativo. Hoje, nesse ano de dia 5 de agosto de 2016, se completaram 26 anos que o Senhor me chamou nessa graça, trocou o meu sangue debaixo de luta, debaixo de muita prova.
debaixo de muita luta, de muita prova, queridos e amados irmãos, mas o Senhor tem me colocado firme de pé. Tem vezes que eu penso que eu tô no mar, num barquinho, e não acho a saída, mas quando eu vejo o Senhor me tira por cima. Peço, queridos e amados irmãos, que ore a Deus por mim, porque sou fraca, sou errante, mas tenho grande desejo de entrar no céu, e eu dou graças a Deus, queridos e amados irmãos, porque o Senhor não fez só essa obra, já viu tantas coisas se cumprirem na minha vida, tantos milagres, que quando Deus der a graça, eu contarei. Queridos e amados irmãos, pois é essa obra que Deus fez. Então confia, porque aquele que Deus fala, aquele que Deus promete, não tem demônio que para no nosso caminho. Não tem demônio que para no nosso caminho, por isso que ele fica investindo, por isso que ele fica com ódio, porque ele quer destruir. O que Deus promete, Deus cumpre. Ele não consegue transgredir o que Deus faz na nossa vida. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja eternamente louvado.